o verbo sora seia. Você é meu anjo da guarda? Que falta de sorte! No fundo da gruta que me parecera deserta, a menina, sentadinha, muito senhora de si, esperava a resposta. E não se espantara com a minha brusca aparição. O mentor deve estar se divertindo. Perdeu a língua, moço? Anjo moço? Não conseguira entender a pergunta. Anjo? Pedi à menina que se exprimisse de modo mais claro. Estava acostumado a entender as mensagens mais abstratas. Na Terra, só as populações estacionadas na crosta ainda se comunicam por meio de imagens figurativas. Nós, a gente das cidades nômades, nas ilhas que flutuam a 50 metros do solo, apenas por humorismo nos damos ao trabalho de transmitir desenhos acadêmicos. Insisti com a pequena para que disciplinasse suas emissões. As cores não correspondiam absolutamente aos traços. Jamais vira ondas tão absurdas em mente humana. Inútil. Ela não captou meu apelo. Então percebi, horrorizado, que a pobrezinha não sabia se comunicar por pensamentos. Falava era para se exprimir. Não estava exercitando a garganta como as nossas crianças. Tentei dizer alguma coisa. Na minha infância, brincara de falar, como todos os meninos. Fizeram também na puberdade exercícios de foniatria, mas isto fora há muito tempo. Por que você não quer conversar comigo, anjo? Eu sou boazinha, passei de ano no colégio. Sorri para disfarçar o constrangimento. Criei um pãozinho quente, macio, recheado de framboesas e mel, que fiz aparecer no colo da menina. Enquanto ela se maravilhava, tratei de me desintegrar. O mentor atraiu-me para o disco voador. Demagogo, zombou, usando conjuntamente a telepatia e a comunicação oral. Está reprovado. Abaixei a cabeça. Ele tinha razão. Jamais compreendera a importância da palavra falada. Pertenço à última ninhada que se gerou na terra. Vi a luz numa cidade nômade. Cresci sem sentir necessidade de coisa alguma. Na época do meu nascimento, os homens já haviam abolido as conversas barulhentas. Em silêncio, gravemente, o pensamento amadureceu. Hoje criamos tudo pelo poder da imaginação. Conhecemos a natureza da matéria e as técnicas descobertas pelos nossos avós. Basta unir o desejo ao conhecimento para inventarmos as coisas de que necessitamos. E como podemos ter tudo apenas materializando a vontade, chegamos ao ponto de quase nada desejar. Nossos mentores estão preocupados. Temem que a evolução retroceda se continuarmos sem estímulos dinâmicos. Segundo teoria em voga, o estado de beatitude seria passageiro. Trata-se de reação natural às angústias milenares vencidas pela humanidade. Não existe mais a dor. Contudo, o inconsciente coletivo teme mover-se com receio de reencontrá-la. Chegamos a Canaã e paramos. Estamos bem assim. Em outros planetas da Via Láctea, as experiências prosseguem. A era do pensamento criador atinge a sua segunda fase. Dizem que uma das falanges de Sirius II já está conseguindo materializar vegetais inferiores. Daí ao animal é questão de um pequeno salto. Quando soubemos da façanha nas cidades nômades, emitimos um desenho-pensamento representando nossos congalaxianos inventando um elefante, cansadíssimos, aflitos, porque haviam se esquecido de memorizar o sexo. A caricatura do paquiderme capado saltou de um cérebro a outro, provocando gargalhadas em todos os continentes.
Mas os mentores não aprovam nosso inocente viver, esta alegre falta de obrigações, este céu na terra. Querem mais. Querem nos ensinar outros jogos e o fato de não sabermos falar impede ações criadoras. Sabemos materializar coisas mortas, objetos, comidas, roupas, tudo quanto nasce da inteligência humana, mas para inventarmos qualquer florzinha tola, é preciso repetir seu nome verdadeiro com fé, em ritmo de canto onda, porque o verbo é a semente da alma. Nossos mentores resolveram despertar em nós a curiosidade por outras galáxias e a suprema inteligência consentiu em que a gente da Terra fizesse excursões além Via Láctea. A espantosa deliberação provocou reações emotivas como jamais havíamos experimentado. Habilmente, os mentores sugeriram hipóteses antigas que haviam sido aposentadas. Como serão os habitantes de lá? Existirão aspectos físicos e morais diferentes dos nossos? Haverá ainda alguma coisa nova para nós no mundo? Poderá existir uma forma, um volume, um cheiro, um paladar que nunca tenhamos conhecido? Quando abriram o voluntariado para as explorações siderais, eu me inscrevi na primeira turma. Os mentores escolheram um planeta semelhante à Terra, na galáxia em questão, o que não deixou de nos decepcionar, e exigiram que os candidatos se submetessem a provas práticas antes de serem admitidos na corporação. Eu viera para ser examinado e logo no início cometer aquela gafe. Sinto muito, Manuel, você terá de desistir ou de aprender a falar. Optei pela segunda alternativa. O mentor decretou um estágio naquele enfadonho planeta. Não apareça de forma alguma aos habitantes. A menina vai contar o que viu e ninguém acreditará nela. Será melhor assim. Conserve-se invisível e procure reparar o povo falando, as contrações da garganta e os movimentos da língua, ao mesmo tempo que as imagens dos substantivos nas mentes. Cuidado com as pessoas de auréolas rósseas ou azuladas. São mais sensíveis e poderão enxergar você, mesmo que esteja em vibração muito alta. Prometi ao mentor seguir as recomendações. Saltei do disco para uma nuvem e fiquei deitado, olhando o sol dos outros, semelhante e diferente do meu. O disco sumiu na quarta dimensão, que é ainda muito mais alta do que a vibração em que me sintonizei. Impossível viver-se dentro dela sem invólucro metálico. E veio o crepúsculo e minha nuvem foi se deitar no vale da gruta mal escolhida. Aproximei-me, cauteloso. Tudo escuro, nenhuma casa por perto. A menina já estivera lá na certa por acaso em alguma excursão. Reparei no farelo do pãozinho e na fonte que nascia lá no fundo. O barulho era agradável. No chão, musgo verde, areia branca e folhagens. Achei o lugar bonito e resolvi dormir um pouco. Materializei-me completamente para que o repouso fosse completo, descansando as células da vibração alta. Criei uma rede macia e um campo de invisibilidade que coloquei no teto da gruta para que o vento e a luz da manhã não perturbassem meu sono. Só então descobri que havia emanação venenosa poluindo o ar. Provinha de uma planta rasteira, coisa fácil de ser corrigida. Enxertei pelos ramos de outra, bem sadia, e fiz crescer tudo depressa, criando os campos energéticos específicos. A cruza deu ótimo resultado. Na terra, eu a colocaria no jardim da cidade nômade. Gostei da forma bizarra e das flores enormes brotando como que do solo. Então subi para minha rede e dormi no mesmo instante. Acordei ouvindo vozes. Era a menina acompanhada de outras pessoas que se maravilhavam com o perfume e a beleza da minha planta.
eu cometera outra gafe. Devia ter previsto. Devia. Céus, como é difícil ser explorador sideral. E agora? Não posso me desmaterializar porque estou dentro de um campo de invisibilidade. Não posso desmanchá-lo estando dentro. E se sair dele, serei avistado. Terei de ficar quietinho. Mas pelo menos resta-me o consolo de aproveitar o tempo aprendendo. Depois de muito me esforçar, começo a perceber relações entre as imagens tumultuosas que se formam nos cérebros desta gente e os sons que pronunciam. Unindo imagens, ações, descobri que houvera um milagre e a gruta seria consagrada doravante aos anjos da guarda das crianças. A romaria durou o dia inteiro enquanto eu, imóvel na rede, ia rememorando lendas da terra e reaprendendo palavras esquecidas. Felizmente, me colocara bem alto, temendo ser importunado pelo sol. 2 vezes me assustei. A primeira, quando a menina resolveu escalar as pedras e aproximou-se do campo energético. Tive de tocar uma lagartixa na direção dela para fazê-la descer. Algumas horas mais tarde, um passarinho louco esbarrou no campo energético. Felizmente, caiu fulminado atrás de uma pedra, sem chamar a atenção de ninguém. À tardinha, apareceram homens velhos vestidos de púrpura e adornados de pedrarias, carregando vasos de porcelana. Quase me denunciei quando acenderam uma espécie de incenso. Tenho alergia por fumaças. Meu campo energético afasta animais, mas nada pode fazer contra gases maléficos. Toda aquela gente orientada pelos velhos cantou para o anjo, fez pedidos e recitou orações. Quando escureceu, foram embora, deixando a gruta iluminada por tochas. Assim que eles saíram, desci da rede, apaguei as luzes, desmanchei o campo magnético e tratei de me afastar de lugar tão perigoso. Dirigi-me até a povoação mais próxima. Não quero perder tempo. A aula da tarde foi proveitosa. Já entendo muitas palavras, o difícil é repeti-las. Estava justamente chegando quando começou a chover. Em outras circunstâncias, poderia criar um campo magnético que desviasse a água de cima de mim, mas ali não devia cometer a imprudência de deixar meu vulto transparente andar como uma bolha de ar entre os pingos cerrados. Resolvi entrar na casa mais próxima. Oh, espantosa coincidência! Ali na sala, a menina da gruta dormia enquanto a família ceiava. Se contar a minha idade por anos solares, chego à casa de 230. Não me lembro de ter jamais experimentado, no mesmo dia, tantas sensações de surpresa. Talvez o desgaste de energia decorrente das fortes emoções ou a imagem daquela família comendo tenha despertado em mim um apetite. Fiz o cálculo da energia que gastara, consultei reservas orgânicas, cheguei à conclusão que precisava comer. Criei para mim um pãozinho contendo o que o meu organismo perdera de cada substância. Era do tamanho de uma pastilha e de sabor agradabilíssimo. Nós aprendemos a aproveitar tudo quanto comemos. Ingerimos a exata quantidade e a justa qualidade. Quanto às células velhas, exudamo-las sob a forma de luz. Mamãe, olha o meu anjo! Papai, meu anjo aqui! Outra gafe. Estava exudando as células velhas e meu corpo luminoso tornou-se visível para todos. A família ajoelhou-se e a menina bateu palmas e deu pulos. Eu não disse que ele viria? Não podia continuar naquela situação. A luminosidade costuma demorar 3/4 de hora. Ir para a rua seria me tornar mais escandaloso.
Ficar ali parado seria ridículo. Levantei-me até o teto, que atravessei sem dificuldade por estar em densidade alta. Encontrei-me no quarto da menina, aliviado por escapar de situação tão deprimente. Mas, sem querer, cometera nova gafe. A substância luminosa impregnara o assoalho e na certa deviam ter ficado as moléculas que lambuzaram a tábua, dos dois lados. O novo milagre ficará brilhante até que eu possa agir sem ser percebido. Detesto limpar essa coisa escorregadia e morna. É preciso trabalhar-se com infinita paciência para não danificar a madeira. Felizmente, a janela do quarto estava aberta e pude sair pelo telhado. A chuva fina e gelada continua a cair. Escondi-me numa água furtada, onde a minha silhueta luminosa só pôde assombrar morcego. Mas os meus espantos não terminariam assim tão facilmente. Pouco depois, parou um homem na rua. Incêndio! Incêndio! E foi juntando gente até os pais da menina explicarem que aquilo não era fogo de queimar casa, era milagre de anjo. A notícia propagou-se e os fiéis vieram rezar mesmo debaixo de chuva. Ficaram ajoelhados na calçada até que meu organismo terminou o lento trabalho de exudação das células mortas. Quando me vi de novo opaco, respirei aliviado. As pessoas que oravam para o telhado, ao perceberem que a luz se apagara, entraram na casa. A rua ficou deserta. Aproveitei para limpar minha silhueta do telhado e do chão do quarto da menina. Transformei a matéria visguenta em barro que joguei com todo cuidado no jardim. Mas eu teria que ser desastrado em tudo. Uma senhora que estava na janela e que possuía a auréola rosa, viu-me e começou a louvar a Deus e aos anjos. Outras pessoas saíram para o jardim e metade pôde ver-me. Todos ergueram as mãos me saudando. Para não ser grosseiro, fiz o mesmo gesto. A menina despetalou uma flor e jogou-a em mim. Eu criei nuvens em forma de pequenas pétalas perfumadas para retribuir o agrado, jogando-as naquela gente. Depois disso, levantei-me e escondi-me na água furtada. Foi então que ouvi o mentor me chamando Manuel. Corri na direção do pensamento e encontrei meu mestre dentro do disco. É inútil, filho. A experiência fracassou. Estamos espiritualizados demais para explorar planetas de uma galáxia tão atrasada. Que achou você deles? Tenho a impressão que podem ser comparados conosco no estágio de 1900. Podem, mas não são guerreiros. Os estímulos aqui terão de ser diferentes. Recolhemos os companheiros da expedição. Todos haviam cometido imprudências, se deixando perceber pelas gentes que os confundia sempre com os anjos. Assim, derrotados, voltamos para a terra, onde os mentores se puseram a estudar um método mais eficaz de treinamento para os recrutas do corpo expedicionário sideral. Depois de algumas meditações coletivas, acharam que os exercícios práticos deviam prosseguir. Não havia outra solução. Para nós, as aulas teóricas não adiantavam. Os mentores tentaram reavivar nossa memória ancestral a fim de que recordássemos a palavra falada. Infelizmente, fracassamos. A influência do meio é por demais espiritualizada, o que impossibilita as tentativas de sentirmos os estágios rudimentares e egoístas da humanidade, característicos da época de comunicação oral. Estudávamos e em alguns minutos aprendíamos tudo,
mas não conseguíamos reter as palavras faladas. Nossas almas eram arrastadas pela rica e agradável contemplação dos outros. Sem o perceberem, nos aglutinávamos, atraídos irresistivelmente pelo multiforme pensamento coletivo. Estávamos a 2 passos do estágio do pensamento único. Já o havíamos percebido. Os pensamentos individuais e até os diálogos enfadavam. Nossas comunicações eram como multidões, todos pensando no mesmo tempo, um pensamento enorme, onde havia milhares de contribuições individuais que eram percebidas rapidamente por cada um, formando um vitral brilhante e irresistível. Contávamos então uns aos outros o que tínhamos aprendido, as nuances esquecidas do mundo vocal. Eles achavam graça e teciam jogos curiosos de cores sonoras que se desdobravam em sinfonias. De repente, todos paravam para deixar só um pensamento raro, como se uma orquestra emudecesse para escutar um solo de violino. E assim, quando dávamos fé, havíamos esquecido o velho mundo de lentas articulações vocais. No fim de algum tempo, estávamos tão absorvidos pelos jogos, sucedendo-se em ritmo cada vez mais curioso, que perdíamos a vontade de continuar a aprender falas. Este povo é feliz demais, diziam os mentores. Nada deseja, não necessita de mais nada. O problema foi levado ao Conselho da Galáxia. Só na Terra acontecia aquele desvio epicurista. Só os terrestres caminhavam para uma fusão prematura, presos que estavam às delícias da autocontemplação coletiva. Tinham sofrido muito em outras eras e reagiam mal. Nosso erro fora esquecer o antigo nome das coisas. Já nem ao menos pensávamos por meio de imagens. Nos entendíamos através de abstrações. Um dia fomos chamados, os mesmos daquela equipe, de volta ao planeta da outra galáxia. O mentor pediu que nos concentrássemos e criássemos um disco voador confortável. Assim que a imagem idealizada se condensou em matéria, pulamos para dentro do disco e vibramos na 4ª dimensão. Vocês vão ver as consequências da nossa viagem, disse o mentor. O disco emergiu na atmosfera do planeta, ficando visível só por um minuto. Logo, o mentor criou ao redor dele um campo de força, tornando-o invisível. Está vendo aquela cidade, Manuel? Foi edificada em torno da gruta onde você apareceu. Vem gente de longe para beber água que, segundo consta, possui virtudes de cura. Olhei boquiaberto as casas e as ruas. O mentor mandou que eu visitasse determinada casa. O dia estava bonito e poderia, sem constrangimento, envolver-me em campo de invisibilidade, o que evitaria ser percebido até pelas pessoas sensíveis. Entrei comovido na minha gruta. Há quanto tempo não experimento tal sensação? Só o meu cérebro tem existido. Os sentimentos irão morrer quando atingirmos o pensamento coletivo total? Haviam cavado um altar na rocha e construído ao lado uma casa enorme, onde nas paredes se apinhavam os ex-votos das curas que me atribuíam. Se contassem isto na Terra, faríamos um jogo espirituoso que poderia divertir as cidades nômades e os continentes. Examinei as rudes esculturas de cera, lamentando estar sozinho. A resposta não tardou em chegar.
O pensamento do mentor zombou da minha edificação pela própria glória e traçou minha caricatura tão cômica que não me contive e soltei a melhor gargalhada. A moça que arrumava os ex-votos voltou-se assustada e, não vendo ninguém, correu para fora. Já estou assombrando os outros? No rosto pálido da moça havia alguma coisa familiar. Havia o rosto da menina da gruta. O tempo passara tanto assim no planeta? Para nós, na Terra, o tempo continua como que estático. Não nos atinge porque vencemos a morte e a velhice. Então você pensou que esta cidade enorme tivesse nascido de uma concentração de pensamentos? Esqueceu-se que eles ainda fabricam objetos, constroem com as mãos as casas e com as mãos tecem finos rendados? Olhei de olhos novos os ex-votos, fui até a porta e reparei na cidade, na roupa da moça, num vaso de vidro que a moça lavava. O mentor chamou-me. Levitei-me rumo à estratosfera. Manuel, disse o mentor, segurando-me afetuosamente as mãos, você viu o que precisava ver. Já sabe quem é a zeladora dos ex-votos da gruta. Vamos percorrer o planeta, mas você ficará aqui. Materialize-se e materialize roupas parecidas com as dos homens desta cidade. Será a melhor maneira de não chamar atenção. Vá para a sua gruta, mentalizou outra vez a caricatura minha me adorando, como se fosse um alto devoto, e procure aprender a falar com a jovem zeladora. Faça de conta que é de outro país. Aqui falam ainda várias línguas e as comunicações são rudimentares. Ninguém ficará surpreendido por ver um estrangeiro na gruta. Obedeci. Todas as manhãs apresentava-me, bebia água, rezava como via os outros fazerem e procurava entender e imitar a jovem zeladora. Um dia consegui repetir seu nome, Duna. Ela riu de minha voz tosca, gutural, uma vez que envergonharia qualquer aspirante a anjo. Bastaram-me alguns dias sem sobressaltos para descobrir o mecanismo de pensamento daquela gente e entender tudo quanto imaginavam. Lia-lhes o pensamento com a maior facilidade, mas falar era-me impossível. Certa vez, sentado na porta da gruta, olhando o céu, muito azul, sobre a clara cidade de formas engenhosas, cheguei a pensar que talvez fosse bom viver no calmo planeta se tivesse companheiros que me entendessem. Sentia falta do calor intelectual da terra, dos jogos de pensamento, da rapidez com que surgiam ideias curiosas. Para onde meu pensamento vagasse, ninguém respondia. O mentor deve ter voltado para a terra, ou talvez armado um campo de força, isolando seu pensamento. Os companheiros de expedição devem estar longe. Pela primeira vez em minha vida, senti-me só. Mas não me senti infeliz. Havia coisa interessante ao meu redor. Só não havia com quem participar o agradável passatempo. Muitas vidas cruzadas iam se desenrolando num fio lento que a minha percepção alcançava no ontem e no hoje de cada um. Segui-lo me distraía, ocupando minha atenção, como na terra, os pensamentos múltiplos. Sentado na porta da gruta, observava aquele viver. Duna, por exemplo, estava noiva de um belo artesão, mas seus pais achavam que ela não deveria casar por causa do anjo. O caso foi discutido no Conselho dos Homens Velhos, vestidos de púrpura. Foi proibida de casar. Pertencia ao anjo. Notei lágrimas nos olhos da moça e mais tarde, quando estava só na gruta, um pranto de soluços. Fez então preces ao anjo para morrer logo. Fiquei penalizado. O mesmo sentimento despertou em mim vendo uma criança coberta de feridas. Tive pena outra vez, muita pena.
e vontade de ajudar. Seria fácil reconstruir os tecidos arruinados nas perninhas, nos bracinhos sofredores, mas o mentor proibira fazer milagres. Pobre gente, murmurei, Deus vos ajude. Até que enfim de sua espiritualidade brotou um sentimento humano. Você ama essa gente, não os vê apenas como seres vivos em outra escala de evolução. Não os encara mais de forma indiferente e polida com a qual nos acostumamos a conviver na Terra. Pois é apenas do que necessitamos. Você agora manifesta a vontade de ajudar. Este planeta precisa muito do auxílio de gente mais evoluída. Quer tentá-lo? Fazendo milagres? Seria contraproducente. A única forma de ajudá-los de fato é nascendo aqui e aqui vivendo uma vida completa. Você iria descobrir para eles a eletricidade, enquanto os outros companheiros seus descobririam os micróbios, a aviação, o cinema. Eles concordaram? Todos concordaram. Então, neste momento, aprendendo a reduzir suas vibrações mentais até ficarem ao nível da vida desse planeta. Não se recordarão enquanto viverem de que são de outra terra, para que não sintam muitas saudades. Só então percebi, maravilhado, que tudo aquilo era um plano da suprema inteligência para obrigar o planeta a evoluir. Concordei também, cumprindo as ordens do mentor, desci até a gruta onde a jovem zeladora chorava. Apareci para ela e enxuguei suas lágrimas. Não chores, querida menina. Tu haverás de casar e terás muitos filhos. Dedique-o primeiro a mim, que ele não coma carne, nem beba álcool, que não se case e passe a vida estudando, vestido de branco, protegido pelos velhos do conselho. Em seguida apareci aos homens velhos, vestidos de púrpura, e recomendei-lhes que deixassem Duna casar-se. Voltei então para o disco. Encostei minha cabeça no colo do mentor e senti meu pensamento encolher-se até que perdi a consciência de mim. Não sei quanto tempo durou o desmaio. Quando acordei, estava emergindo também não sei de onde, para o disco voador, ainda meio tonto e sem conseguir recordar-me do que houvera. O mentor amparou-me, reconfortou-me e, de súbito, lembrei-me. Lá embaixo, a cidade brilhava com suas luzes claras, seus automóveis e aviões. Ali eu nascera, crescera, inventara muitas coisas e chegara à casa dos 60. Depois morrera como todos os viventes do planeta. Um rosto de mulher velha chorava de mansinho, repetindo, meu filho! E neste rosto havia traços do rosto da jovem zeladora dos ex-votos e também do rosto da menina da gruta. Um sentimento de orgulho tornou a me envolver. Eu fizera alguma coisa. Cumprira um plano da suprema inteligência. Modificara os costumes daquela humanidade, dera-lhe recursos técnicos para uma evolução mais rápida. Tolice, Manuel. Qualquer homem da Terra poderia ter feito o mesmo. Então não tem importância a vida que vivi neste planeta? Perguntei, dando às palavras orais um tom polido, ao mesmo tempo que meu sangue fervia de indignação. O mentor sorriu e disse: a carne revelou o verbo. Como? Gritei: como? Você reaprendeu a falar. Agora já pode criar vida. Experimente. Diga em ritmo de onda o nome de uma flor. Baixei a cabeça envergonhado e repeti: rosa, rosa, rosa.
Avistei a aura de uma rosa aberta. Faça! Pétala por pétala fui criando a minha flor. Sopra! Soprei a aura no coração da forma. As duas se uniram e minha criação respira. Minha rosa cheira, está viva e vermelha. Sem consultar o mentor, deslizei até onde o rosto envelhecido chorava. Deixei cair em seu colo, como fizera com o pãozinho, a minha rosa e disse com ternura: Mamãe, eu virei anjo. Não chores mais, porque estou no céu.